Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo, sou professor do IFTM e vou estar com vocês agora com a disciplina de instalações elétricas do curso de eletroeletrônica. Depois eu quero que vocês dêem uma olhada no ambiente virtual, que a ementa do curso está lá. Depois vocês dêem uma olhada com mais detalhe lá para saber direitinho os detalhes da nossa disciplina. Para começar aí, pessoal, então a gente começa com esse primeiro assunto, que é processo de geração, transmissão e distribuição de energia. Energia elétrica é uma fonte de energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos, mediante uma transformação adequada. Então isso aí, basicamente, esse conceito de tensão elétrica, você já conhece, diferença de potencial. É a forma de energia mais utilizada pelo homem, graças à sua facilidade de transporte e baixo índice de perda energética durante conversões. Então, a energia elétrica ela tem essa vantagem de ser de fácil transporte, né, pelas linhas de transmissão, pelos cabos elétricos, vamos dizer assim. As principais formas de obtenção de energia elétrica são elas: as usinas termoelétricas, as hidrelétricas, as eólicas, as nucleares, sendo que as eólicas e as nucleares no Brasil não são tão presentes, não estão tão presentes, mas existem algumas. E a cogeração de energia, que são as usinas de açúcar e álcool, as sucroalcooleiras. Como é que funciona essa cogeração? Nas usinas de açúcar e álcool, elas são autossuficientes em energia, então a energia que elas consomem, elas mesmas produzem. E além de produzirem a sua própria energia para funcionamento de motores e tudo mais, elas ainda produzem um excedente. Esse excedente de energia é vendido para as concessionárias. No Brasil, a principal forma de produção de energia elétrica é através da utilização da força das águas. Usinas hidrelétricas, também chamadas de PCH, que a gente vai chamar de Pequena Central Hidrelétrica. O conjunto de equipamentos e das instalações para geração e transmissão de grandes blocos de energia recebe o nome de Sistema Elétrico de Potência, que a gente vai chamar agora de SEP. Eles representam os maiores e mais complexos sistemas construídos pelo homem. Exigem técnicas e estudos cada vez mais precisos para construir, manter e operar estas máquinas. Então, os sistemas elétricos de potência são sistemas muito complexos que, além de uma grande dificuldade de construção, eu preciso de muita técnica para manutenção e operação dessas máquinas. Aqui eu tenho um diagrama básico, né, de um sistema elétrico de potência, desde a parte de geração até passando pelo transformador elevador, chegando nas torres de transmissão, passando pelas subestações de transmissoras, umas linhas de transmissão secundária e chegando no ponto de distribuição, que são as grandes cidades. E dos pontos de distribuição, claro, nas subestações das cidades, eu encaminho esses condutores, né, pelos postos de energia normais que a gente tem por aí, chegando até os consumidores finais, que são as residências, indústrias e comércio.
a geração, como é que funciona a geração de energia? Uma usina hidrelétrica pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica através de aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. As suas partes principais são o reservatório, formado pelo represamento das águas do rio por meio da construção de uma barragem. Então, eu acho que todos aí já passaram próximo de uma usina hidrelétrica, né, e observaram aquela barragem, né, que represa as águas do rio. A casa de força ou casa de máquinas, né, que é um prédio onde estão instalados os geradores, as turbinas, as bombas de óleo, compressores e todos os outros equipamentos. E a subestação elevadora, que fica logo em seguida da casa de máquinas, que é um local onde são instalados transformadores, elevadores de tensão, para que a energia elétrica tenha suas características transformadas, a fim de transportá-la de uma maneira melhor através das linhas de transmissão. Então, a subestação elevadora, quer dizer, os transformadores elevadores, vão pegar essa energia que foi gerada e elevar o nível de tensão para que ela seja melhor transportada. Aí vocês me perguntam, por que isso? Porque na transmissão, em qualquer transmissão de energia elétrica, existe uma queda de potencial, uma perda. Então, o que a gente eleva, eles elevam o nível de tensão para que a perda não seja muito lá na frente, quando chegar nas subestações, não seja muito grande, certo? Por isso que é elevado o nível de tensão para que haja uma perda menor de energia. Esse é um diagrama básico de uma usina hidrelétrica, certo? Está aqui o reservatório, né, que é o rio, a tomada de água, a barragem do reservatório, um duto forçado aqui que essa água vai chegar com bastante força para movimentar essa turbina, que movimenta o gerador que gera energia. Essa energia momentaneamente é armazenada, depois ela é enviada a esse transformador que eleva a tensão e transmite para as linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão vão levar às subestações, né, de distribuição nas cidades. E aqui um canal de fuga, que depois que essa água passa por essa turbina, ela é liberada por esse canal. O funcionamento das usinas hidrelétricas, primeiramente capta-se a água em um reservatório, então ela é conduzida sob pressão por tubulações forçadas até a casa de máquinas, onde estão instaladas as turbinas e os geradores. A turbina é formada por um rotor ligado a um eixo. Então a pressão da água sobre as pás do rotor da turbina produz o movimento giratório do eixo da turbina, transformando a energia hidráulica em um trabalho mecânico, que por sua vez aciona o gerador e produz a energia elétrica. Então esse movimento giratório do eixo das pás da turbina movimenta o eixo do gerador, que fazem com que esse gerador, com esse trabalho mecânico, transforme esse trabalho em energia elétrica, produzindo a energia elétrica. Aqui são duas imagens aí de duas usinas, certo? Aqui uma barragem, né, com o transbordo de água aqui, e aqui uma imagem mais por cima, né, da usina, que mostrando aí um reservatório, né, e a barragem construída aqui com a usina aqui e a usina. A transmissão, como é que é feita essa transmissão? A transmissão de energia elétrica é o processo de transportar energia dentro do sistema elétrico de potência. Através das torres das linhas de transmissão,
até os pontos de consumo final. Então essas torres, pessoal, são estruturas bastante fortes, bastante tem que ser bastante sólidas, e para que elas possam sustentar esses cabos, porque esse cabeamento geralmente é um cabeamento grosso, né, de uma espessura maior do que a gente normalmente utiliza em nossas casas, claro. Então, para suportar o peso desse cabeamento, eu preciso de uma estrutura bastante forte para suportar. Então, por isso que essas torres são tão grandes. Muitas vezes você pode perguntar, mas para que essas torres tão grandes? É para isso, para suportar o peso desse cabeamento, que ele percorre aí vários quilômetros de distância, desde a geração até a distribuição. Então são estruturas bem robustas mesmo para suportar esse peso aí. A transmissão pode ser realizada em corrente alternada ou corrente contínua, sendo o primeiro mais usual no sistema brasileiro, corrente alternada. O uso de corrente alternada é mais vantajoso pela capacidade dos transformadores elevarem a tensão e reduzir a corrente elétrica, diminuindo as perdas nas linhas de transmissão. Então aqui eu tenho uma pequena subestação elevadora logo após a geração, certo? Para que eu possa elevar a tensão antes de transmitir. E só uma observação aí, ó, no Brasil há uma linha de transmissão de Itaipu até o estado de São Paulo em corrente contínua com 600 mil volts de tensão. É a única linha no Brasil. Ela foi feita porque o Paraguai possui frequência de distribuição de 50 Hz e o Brasil 60 Hz. Essa é a frequência do sinal, tá, pessoal? Então, para o Brasil poder comprar o excedente de energia do Paraguai, essa energia de 50 tem que ser transformada em corrente contínua e depois convertida novamente para a corrente alternada, com frequência já agora de 60 Hz, porque no Brasil todo o sistema é 60 Hz. Os componentes do sistema de transmissão, basicamente torres, né, os cabos, isoladores, as subestações e as linhas de transmissão em si, que podem ser aéreas, subterrâneas e submarinas. É claro que as aéreas são mais visíveis, né, porque são fáceis de visualizar, estão sempre por aí. Já as subterrâneas e as submarinas são linhas que a gente raramente vê, né, por aí, mas existem, claro. E aqui um detalhe maior de uma torre de transmissão, e à direita aqui um trabalhador, um operário dando manutenção numa torre. Ele está em cima aqui, né, de isoladores. Esses isoladores aqui, neste caso, são de material de vidro, certo? Então são tão grandes, olha só, que eles são só os isoladores já são maiores que o próprio trabalhador. Então isso aqui tem dimensões aí de 2, 3 metros cada um. Os cabos devem ser suportados pelas torres através de isoladores, evitando a dissipação de energia através da estrutura. Estes suportes devem garantir a rigidez elétrica, quer dizer, o isolamento, e suportar o peso. Em geral, são constituídos de cerâmica, vidro ou polímero, como eu disse, e nesse caso aqui, pessoal, é vidro, mas pode ser cerâmica ou polímero aí, esses isoladores, dependendo da aplicação de cada um aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.